Tudo bem? Lucas capítulo 15. A mensagem desta manhã tem como título Entre a rebelião e a graça de Deus. Uma história conhecida, você conhece bem, já ouviu os sermões, já leu essa história, mas nesta manhã espero eu compartilhar algo a mais para você. E quando nós vamos no capítulo 15, verso 1, diz assim a palavra de Deus: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja a audiência de Jesus, publicanos e pecadores, e do outro lado, fariseus e escribas. Então a audiência de Jesus eram esses grupos, essas pessoas. E as três parábolas que Jesus vai contar na sequência têm o objetivo de falar ao coração dos dois grupos. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e também a parábola do filho pródigo. E quando Jesus contou então essas palavras, na audiência estavam pessoas que se identificavam com o que Jesus estava dizendo. E nesta manhã, eu quero apresentar para vocês um pequeno pedaço dessa história sobre o que aconteceu com o filho pródigo. 4 etapas que esse jovem vivenciou em sua vida. 4 etapas que eu preciso entender nesta manhã para descobrir qual etapa da vida eu estou vivendo. E quando eu estudei essa história, me identifiquei com ela, porque eu já vivi todas as 4 etapas dessa história. E muitas vezes posso correr o risco de viver uma etapa na vida que Deus não quer que eu viva. Quais são as 4 etapas que o filho pródigo vivenciou? Nós vamos entender agora a partir do verso 11. Diz assim, no verso 11: continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, ou os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele se fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então disse o verso 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu,
Põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Eu não sei se você percebeu, mas nessa história que lemos, nesses versos que lemos, o filho pródigo passa por 4 etapas em sua vida. Etapa número 1, ele era uma pessoa, ele era um filho, ele era um jovem feliz, mas inconsciente. O que é isso, pastor? Esse jovem, ele era feliz, mas não sabia que era feliz. Depois ele vai viver a segunda etapa, onde ele se torna uma pessoa infeliz e inconsciente. Ele era uma pessoa infeliz, mas não sabia que era feliz. Ele pensou que estava arrasando. Mas à frente, ele vai viver a terceira etapa, onde ele se torna uma pessoa infeliz, agora consciente. Ele sabia que era um miserável, ele sabia que estava na pior, ele sabia que não era feliz. Infeliz, consciente. Até que, por fim, ele experimenta a melhor etapa da sua vida, de uma pessoa que é feliz, consciente. É feliz e sabe que é feliz. Vamos explorar um pouco melhor essas 4 etapas da vida. Primeira, feliz, mas inconsciente. Esta realidade, esta etapa da vida apresenta a seguinte questão na vida desse homem. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Não faltava comida, não faltava o cuidado do pai, não faltava segurança, não faltava amor. Esse jovem tinha tudo o que ele precisava para ser uma pessoa feliz. Ele tinha todas as suas necessidades atendidas. Mas nesse momento agora, ele vai ofuscar a sua felicidade. Ele se torna alguém feliz, mas não sabia que era feliz, porque simplesmente ele cai na ilusão de achar que dentro da sua casa, dentro da casa do pai, ele não era feliz. Ele não estava completamente satisfeito. E diz o livro, Desejar Todas as Nações, que ele começa a ter um mau entendimento sobre o caráter e as atitudes do pai. O pai não me deixa ser livre. O pai não deixa eu fazer algumas coisas que eu quero. E nesse contexto todo, ele desenvolve um sentimento que tem destruído milhares de pessoas no mundo, que é o sentimento da insatisfação. Irmãos, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Cuidado com o sentimento de insatisfação. Muitas vezes nós temos muitas bênçãos em nossa vida da parte de Deus, mas somos incapazes de reconhecer essas bênçãos em nossa vida. E muitas vezes o inimigo de Deus, ele usa desse recurso para convencer você de que sua família não é tão legal, de que o seu casamento não é tão bom, de que os seus filhos não são aquela coisa toda. Muitas vezes o inimigo tenta convencer você que a igreja que você frequenta não é tão importante, não é tão legal, não vale muito a pena estar aqui. E aí muitos de nós começam a desenvolver esse sentimento de insatisfação. Nos tornamos pessoas felizes, mas não sabemos que somos felizes. E sabe qual que é a realidade? Muita gente precisa perder o que tem para reconhecer que é feliz com as bênçãos de Deus. É só perder.
Tem pessoas que infelizmente precisam passar por essa experiência dolorosa para enxergar o que Deus tem te dado de bom hoje. Será que nesta manhã, será que nesse momento estou falando com alguém que tem inúmeras bênçãos de Deus na sua vida? Você tem um cuidado, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem um trabalho, mas nesse momento você está insatisfeito. Você acha que tem coisa melhor por aí? Você acha que se de repente abandonar sua família, o seu cônjuge, a sua vida vai ser melhor? Você vai encontrar pessoas melhores? Não vai. Tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes o inimigo de Deus tenta nos convencer que a nossa vida não é tão boa, que a nossa vida não vale a pena ser vivida do jeito que estamos vivendo, e daqui a pouco muitos vão perder as bênçãos que têm, vão passar por experiências dolorosas na vida para só depois reconhecer que Deus é bom, que o seu cuidado é constante. Mas a gente não precisa passar por nada disso. Esse jovem passou por essa experiência, sabe o que ele fez? Insatisfeito. Diz a história, ele chega para o pai e fala assim: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Sabe o que significa dizer isso para um pai naquela época? Eu acredito que até hoje é assim também. É a mesma coisa de você falar assim para o seu pai: pai, eu quero que o Senhor morra. Eu quero que o Senhor morra. E quando ele recebeu a herança, então, é como se aquele pai para o filho estivesse morto. Eu não me importo mais com o Senhor. Eu só quero o que me cabe. E diz a história, então, que o pai dividiu os bens. Eu não tenho tempo hoje para falar sobre o filho mais velho, mas diz a história que os dois, sem exceção, receberam a herança. Muitas vezes a gente fala aqui mal do filho pródigo, mas o filho mais velho também estava perdido, mas dentro de casa. O pai entrega então os bens, reparte a herança. E essa palavra é tão profunda, irmãos, porque lá no final do verso 12, quando diz assim, e lhe repartiu os haveres, no grego, idioma que essa história foi escrita, a palavra que aparece ali e que está traduzida como haveres, na verdade é bios. Sabe o que significa bios? É daí que vai surgir depois a palavra biologia. Bios é vida. O pai, nesse momento, entrega a sua própria vida para aquele filho. Que triste, não? Esse jovem então sai da primeira etapa da sua vida, era feliz, mas inconsciente, não sabia que era, para viver agora a segunda fase da sua vida. A fase onde ele se torna uma pessoa infeliz e inconsciente. Ele era um pobre, miserável, mas não conseguia enxergar esta realidade na sua vida. Ele vai, diz a história, para uma terra distante. E naquele lugar, diz a história, ele gasta tudo que ele tinha de forma irresponsável. Todos nós já conhecemos pessoas que fizeram assim. Insatisfeitas com os pais, com a igreja, com o contexto onde estão. Aí vai curtir o mundão. Achar que tem amor no mundo. Ei, isso é uma coisa que me incomoda. Você que é criança, adolescente, ouça bem o que eu vou te dizer. Ouça bem. Nenhum amigo nesta terra fará por você o que seus pais fazem. Ninguém. Ah, mas o meu amigo da escola, da faculdade, do trabalho, é legal, é gente boa. Gente boa?
enquanto você tem algo a oferecer. Um pai, uma mãe e o próprio Deus te ama quando você não tem nada para oferecer. Um pai, uma mãe e o próprio Deus ama você pelo que você é. Independente se você vai fazer algo bom ou não, Deus ama. Um pai ama, uma mãe ama. Então, você que é filho, valorize o que os teus pais, o que o teu Deus faz por você. Iludido, esse jovem foi para aquela terra. Ele faz 3 coisas. Primeiro, ele tem uma atitude de rebelião. Tudo que ele aprendeu ao longo da sua infância e adolescência, ele faz o contrário na nova terra. Quantos não fazem isso? Vão constantemente à palavra de Deus, aprendem a verdade, sabem o que é certo, sabem o que precisa ser feito, conhece os princípios, conhece a doutrina, mas muitas vezes a pessoa esquece ou quer esquecer tudo que sabe e começa a viver a vida fazendo tudo ao contrário. Ei! Saia dessa vida de rebelião. O jovem foi para uma segunda etapa naquele contexto, onde ele agora começa a desperdiçar todos os recursos que tem. Uma vez eu li uma reportagem, eu assisti uma reportagem, onde o repórter lá, o jornalista, ele foi entrevistar pessoas que tinham vícios e apresentou para essas pessoas o que elas gastaram com o vício ao longo dos anos. Irmãos, muitos se surpreenderam, porque descobriram que já gastaram com cigarro, com bebida alcoólica, entre outras questões, recursos que dava para construir uma casa. Dava para comprar um carro. Dava para ter feito uma faculdade. Mas essas pessoas, infelizmente, desperdiçaram tudo que tinha, ou boa parte do que tinha, com coisas que não acrescentam em nada. E além de não acrescentar em nada, ainda causa destruição. Até que esse jovem então vive uma grande mentira. O que é uma grande mentira? Ele estava anestesiado. E esse eu acho que é o pior estágio de alguém que está vivendo para o mundo e para o pecado. Quando a pessoa ela faz o que é errado e ela nem percebe isso, ela não sente o quanto isso é desastroso. Esse jovem, num certo momento, pensou assim: agora sim a minha vida está legal, agora sim a minha vida é prazerosa, não tem pai para ficar em cima de mim falando que eu não posso fazer, agora sim. Quando você vai no livro Desejar Todas as Nações, lá diz assim: que esse jovem passou anos nesta condição. Anos. E sabe o que é impressionante? Às vezes a gente acha que ele foi... Essa história aqui, irmãos, é uma parábola, mas era de alguém que estava ali ouvindo Jesus. Anos nesta realidade. Anos. Sabe o que ele fez ali? Ele tinha um plano. Olha o plano. Eu posso gastar tudo que eu tenho. Eu posso curtir a vida como eu quero. Mas eu estou tranquilo. Porque eu estou num lugar onde me permite viver assim. Mas sabe o que diz o verso? Leia comigo. Verso 14. Diz assim, ó: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Onde que a crise atacou de verdade aqui? Hein?
Talvez ele tenha pensado assim: olha, eu estou aqui gastando os meus recursos, as minhas economias, aquilo que eu tenho de bens, mas eu estou num país que me permite trabalhar, ganhar o meu dinheiro, manter meus vícios, manter meus prazeres. Está tudo certo. Mas quando a casa cai, meus irmãos, quando a casa cai, diz a história que acaba os recursos dele e aquele país começa a passar por uma grande crise. É nesse momento, então, que esse jovem vai viver a terceira etapa da sua vida. Ele vai sair da fase onde ele era infeliz, mas não sabia, achava que estava arrasando, para entender e viver o pior momento da sua vida. Acaba os seus recursos, a crise alcança aquele lugar, e aí diz então que ele começou a passar por necessidade. Sabe, irmãos, tem pessoas que acham que tem que ir para outro lugar, outro contexto, viver a vida, viver novas experiências. Cuidado. Cuidado para você não colocar mais expectativa e esperança no que o mundo tem para te oferecer do que aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Muito cuidado. Tem coisa que é ilusão. Não há lugar seguro nesse mundo para os filhos de Deus. O lugar mais seguro é sempre na presença do Pai. Agora, na terceira fase da vida, uma pessoa infeliz, mas agora consciente, ou seja, ele começa a entender que ele é um infeliz, uma pessoa triste, uma pessoa que estava passando por problemas difíceis, quando a necessidade bate à porta. E a situação foi tão feia, que diz que ele teve que implorar para um daqueles cidadãos daquela terra. E esse homem teve uma atitude de humilhação para com ele, dizendo assim: tá bom, você quer uma oportunidade para sobreviver? Porque é isso que acontece com quem não tem Jesus, sobrevive. Vida de verdade somente com o Senhor. Nesse momento, então, esse homem manda ele cuidar de porcos. A audiência de Jesus era uma audiência de judeus. Porcos para os judeus, para a gente também que é adventista, né? É um animal imundo. Diz Levítico 11 que no porco você não pode nem tocar nele. Nem tocar. E agora, nesse momento, esse jovem é colocado nessa circunstância para cuidar de porcos. Se ele não cuidasse dos porcos, não tinha sobrevivência. Naquele momento, ele começa a atravessar o momento mais crítico da sua vida, porque agora não tinha mais festa, nesse momento não tinha mais dinheiro, não tinha mais fartança de comida ou de bebida, não tinha mais nada. Não tinha mulheres ao seu lado, não tinha os amigos da bagunça. Nesse momento ele começa a enfrentar o momento mais difícil da vida. Agora ele começa a pensar em tudo que ele tinha, em tudo que ele tinha na casa do pai e que ele perdera por causa da sua ignorância em não enxergar as bênçãos que ele tinha na casa do pai. Irmãos, é tão triste essa história. Porque naquele momento, esse jovem vai conviver com os próprios sentimentos. O sentimento de culpa. O sentimento de estar sozinho. O sentimento de estar perdido. Naquele momento, ele começa a pensar agora em tudo que ele sabia. Olha, eu estou no fundo do poço. Eu estou literalmente na lama. Eu estou nesse momento
enfrentando o momento mais difícil da minha vida. E esse momento da história desse rapaz me faz lembrar de algo muito real que acontece nos tempos que vivemos. O diabo muitas vezes ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Não sei quem criou essa frase, mas ela é verdadeira. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Por um momento ele tenta a pessoa, ele faz com que a pessoa caia, desobedeça a Deus, ceda à tentação, mas no momento onde a pessoa vai enfrentar as consequências daquele pecado, ele abandona a pessoa. Quantas pessoas pecaram em secreto, tentaram esconder o pecado, mas foram descobertas, porque, queridos, a melhor maneira de você não ser descoberto por um pecado que você faz é não pecando. Porque se pecar, o diabo muitas vezes vai usar aquilo para envergonhar você. E quantas pessoas, quantos maridos e esposas já foram escancarados, tentando camuflar uma vida no pecado. Mas o diabo que ajuda a fazer não ajuda a esconder. Muito cuidado, para que você não enfrente as duras consequências de uma vida longe da presença do Pai. Sabe o que o filho pródigo então chegou à conclusão? Ele pensou assim: poxa, até os empregados do meu pai têm uma vida mais digna do que essa. E nesse momento então agora, ele vai começar a transição mais importante da sua vida, a última etapa da sua vida. Ele vai ver agora um momento onde ele vai se tornar uma pessoa feliz e consciente. Nesse momento, ele vai viver a fase mais importante que uma pessoa pode viver nesse mundo. Sabe o que Deus quer para a sua vida? É que você seja uma pessoa feliz e consciente, uma pessoa que é feliz e sabe que é feliz. Você sabe que eu sou adventista de berço. Eu sou adventista desde que eu nasci. Mas por um momento, eu não quis ser. Por um momento, eu achei que eu não era feliz. Eu era muito feliz, mas não sabia que era feliz. Por isso que eu te disse, essas 4 etapas da vida é muito real. Muito real. Eu vivi a primeira etapa da minha vida num momento onde eu era feliz, não sabia que era feliz. E eu pensava que o mundo tinha muitas coisas para me oferecer de bom. Um dia fui parar numa festa. Meu pai e minha mãe não sabiam. Naquele lugar, olhando a fisionomia das pessoas, eu entendi uma coisa. E isso daqui é felicidade? Isso daqui é vida? Naquele momento eu entendi uma coisa muito importante. Eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu fui na igreja. Eu lembrei de todos os pôr do sóis que foram feitos em família, com os meus pais, com meu irmão. Comecei a lembrar dos hinos da igreja, das programações da igreja. E comparei com a fisionomia de pessoas que tentam buscar felicidade em bebida, em relacionamentos humanos,
no que o mundo, uma festa tem para oferecer. E Deus me mostrou que eu não seria feliz vivendo aquilo. Felizmente, eu descobri cedo demais que não precisava ir muito longe no mundo para entender que felicidade verdadeira e genuína é somente na presença do Pai. Mas sabe por que a gente se torna pessoas felizes e conscientes que são felizes? Isso só é possível por causa do Pai. Se você quer ser uma pessoa feliz, sabendo que é feliz, você precisa do Pai. O segredo dessa história aqui não é o filho, não é a vida do filho, não é as escolhas do filho, não é as atitudes do... Não é. O que faz a diferença na história é o Pai que cria o ambiente propício para alguém ser feliz. Irmão, não importa se hoje você é um membro que é feliz, que tem bênçãos de Deus, mas de repente não consegue enxergar isso. Não importa se nesta manhã você é alguém que está tentando curtir ainda coisas que o mundo tem para te oferecer. Não importa se nesta manhã de repente você está passando pelo momento mais difícil da sua vida. Não importa. O que importa de verdade é que o Pai é capaz de nos proporcionar um contexto onde nos tornamos pessoas felizes e conscientes que são felizes. Pessoas que sabem que são felizes. O filho voltou para a casa do pai. Diz a história que quando ele estava se aproximando, isso é lindo, não? O pai veio correndo ao seu encontro. Por que o pai, quando ele estava se aproximando, foi correndo ao encontro dele? Porque o pai estava esperando. É bonito isso, não? Muitas vezes nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus e sabemos o caminho de volta. E na varanda existe um Deus esperando você voltar para a presença do Pai. O pai corre ao encontro desse jovem. E é tão lindo porque o rapaz pensa assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser mais seu filho. Muitas vezes quando alguém se entrega para o pecado, se entrega para viver as coisas do mundo, é esse o sentimento que permeia o coração humano. A pessoa chega numa condição tal, onde ela não consegue entender o que o Pai é capaz de fazer. E a pessoa então acha assim: eu nem mereço mais ser filho de Deus, eu nem mereço mais ser usado por Deus, eu nem mereço mais fazer parte da igreja de Deus. Ei, cuidado com isso, porque quem não tem mais tempo e chance de salvação é quem já morreu, é o diabo e os seus anjos. Mas para quem está vivo hoje e é ser humano, por mais longe que possa ter ido, por mais pecaminosa que esteja sendo a sua vida, ainda tem como de reverter sua história, mudar sua realidade, para que você seja novamente um filho de Deus. Sabe o que o pai faz? Diz a história que o pai fala assim no verso 22. Trazei-me depressa a melhor roupa. Para quem estava querendo ser apenas um empregado, o escravo do pai, para quem pensou que não tinha mais chance de recomeço. Ei, queridos, sabe o casamento que parece estar acabando? Tem como ser reconstruído. Sabe aquele filho teu que está longe de Jesus?
Tem como ele voltar para os caminhos de Deus. Sabe a enfermidade que você está enfrentando, que parece que aos olhos humanos não tem mais muito o que fazer? Tem sim. Sabe a vida espiritual, onde você começa a ver uma vida sem orar, sem ler a Bíblia, sem evangelizar? Você está paralisado, neutralizado por esse mundo, desanimado. Tem como sim Deus renovar você e devolver a você a posição que lhe pertence. Você é filho de Deus. O Pai pega então a melhor roupa, tira aqueles trapos que estavam sobre ele, coloca uma roupa nova, uma roupa bonita, uma roupa limpa. E o manto do Pai representa o que Deus faz com o pecador que está sujo pelo pecado, mas recebe as vestes de Cristo. E as vestes de Cristo é o que nos habilita a salvação e a eternidade. O Pai também, diz a história, ele pega o anel e coloca no dedo daquele jovem, daquele filho. E o anel representava um selo que a partir daquele momento ele fazia parte novamente da família. Era um anel de autoridade. A partir de hoje você voltará a ser um herdeiro novamente. A partir desse momento o Pai é vivo novamente na sua vida. Por mais que muitas vezes Deus esteja morto em nosso coração, em nossa vida, em nossa realidade, quando nos voltamos para Deus, Deus se torna vivo novamente em nossa história. Aí na sequência, o Pai também fala assim: trazei também e colocai nos pés desse filho que voltou sandálias. E sabe o que representa a sandália? O escravo naquela época, ele andava sem calçado. Ele queria ser um escravo apenas, mas quando o Pai fala assim, olha, coloca sandálias nos pés, é porque naquele momento ele não era escravo, não era empregado, ele era filho. E por fim, o Pai manda trazer um novilho cevado, o que representava que naquele momento existia festa, alegria, por um filho que estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado novamente na presença do Pai. E eu termino dizendo para você o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo não é um programa de redução de danos. Isso é profundo demais. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho tão poderoso que não importa qual etapa da vida que você está vivendo, Deus te convida para que você retorne para a presença do Pai e viva como filho, como filha de Deus. Deus quer tirar você de repente de uma vida de perdição, infelicidade, condenação, dor. Deus quer te tirar desse mundo para que você se torne um filho feliz e consciente. Consciente do tamanho do amor de Deus por você. Ciente do perdão restaurador do Senhor. Cientes que Ele tem um céu preparado para você. Cientes de que Ele pode fazer por você qualquer coisa. É muito real isso, irmãos. Muitas vezes eu prego para pessoas que estão insatisfeitas. Pessoas que estão flertando com esse mundo. Pessoas que a cada dia não conseguem enxergar na própria vida, na própria família, o quanto é abençoado por Deus. Mas nesta manhã, não importa qual é a sua realidade, Deus te convida para que você se torne uma pessoa consciente
do quanto você pode ser feliz na presença de Deus. Mas não permita que nenhuma insatisfação destrua tudo que você tem de mais valioso e importante na sua vida. Não permita. Muita gente quis ser aventureiro, só quebra a cara, só destrói a vida. Provérbios fala que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos direito, mas dão em morte. E se eu conheço o Pai, se eu conheço a verdade do Pai, eu preciso entender que o melhor lugar do mundo para se estar é na presença do Pai. Quantos querem nessa manhã? Olha o meu apelo. Não é apelo meu não, é de Deus. Se você vai se levantar e vir aqui à frente, nesse momento, você vai ter que ser muito corajoso para isso. Mas posso te dizer uma coisa, é isso que Deus quer que você faça. Há momentos em nossa vida que com coragem nós precisamos nos levantar e ir em direção ao que Deus está nos chamando para fazer. O pai não foi lá na festa buscar o filho. O filho teve que vir para a casa do pai. Antes de ele chegar na casa do pai, o pai foi em sua direção. Há momentos que nós precisamos ter coragem para reconhecer quem somos, o que estamos fazendo. E entregando então nossa vida nas mãos de Deus, Deus nos renova. Se nessa manhã você se identificou com o primeiro grupo, é feliz, mas não sabe o que é, não tem enxergado o que é, eu quero que você venha aqui à frente, para que eu possa orar por você. Você não está enxergando as bênçãos de Deus na sua vida. Você muitas vezes pensa em desistir. Eu quero orar por você. Também quero orar por um segundo grupo. Às vezes é um grupo onde está querendo viver para o mundo. É um infeliz, mas não sabe o que é. E para saber que é infeliz, precisa nesse momento da ajuda de Deus. Se de repente eu estou falando para um terceiro grupo, que são de pessoas que estão nesse momento infelizes, sofrendo, colhendo consequências desastrosas na vida, e sabe que é infeliz, mas que precisa e quer avançar por 4 estágios, quer se tornar um filho feliz de Deus e consciente que é feliz. Note que há mais grupos que estão no caminho errado do que no caminho certo. Se você quer, nesse momento, dizer para o Pai, Pai, não importa qual é o grupo que você está, mas se nessa manhã você quer falar para o Pai, Pai, me coloca na 4ª etapa da vida, eu quero ser feliz, eu quero ser consciente que sou feliz, eu quero fazer a sua vontade. Irmãos,